vou falar, mas às vezes as pessoas perdem do olhar isso. Nós estamos falando de dois caras muito importantes do São Paulo. Um deles se machucou no começo do segundo turno, se eu não me engano, aquele jogo contra o Grêmio, que foi o Alisson, ficou o resto da temporada fora. O outro, pior ainda, o Zubeldia teve o Pablo Maia em um único jogo. Ele chegou, o Pablo Maia jogou, se machucou no dia seguinte, depois de um treino, qualquer coisa assim, de uma condição muito séria. Então, o Zubeldia não teve o Pablo Maia durante o ano inteiro. E estamos falando de dois jogadores que foram muito importantes na temporada 23. É uma dupla que se entendia muito bem. Esses caras estão de volta. Acho que fundamental. Eu só peço um pouco de calma, cautela com o Pablo Maia, porque é uma contusão grave, né? O Alisson voltou bem, voltou rápido até, voltou antes, né, do que deveria. Ficou lá um pouco no CT, fazendo tratamento, treinamento. É preciso ter cautela com o Alisson, mas é uma dupla muito importante, muito boa do São Paulo. Começa o ano como dupla titular de volantes. É curioso, né? A vida ela é feita dessas histórias, né? O Alisson nunca foi volante na vida dele. Nunca foi. Ele era um atacante de lado. Exato, entendeu? Cara, de repente, ele se acha numa posição, mas isso não é de graça, né? Ele deve ter se ajustado na posição porque ele deve ter sido um jogador que sempre prestou atenção muito no que está fazendo. Porque no nosso tempo tinha treino, né? A gente ia ver o treino, né? E você vê que o cara ficava ali na função dele e tal, fazia a função dele e boa. E poucos jogadores prestavam atenção no resto, no que estava acontecendo. Certamente ele é um deles, que prestou atenção para entender a função, entender o espaço, onde é que fica, e caiu realmente muito bem. Foi o Dorival, né, que colocou ele como volante. O Dorival acertou em cheio com o Alisson. Isso acontece, muitas vezes acontece. A tendência de quem joga atrás é ir cada vez mais para frente, né? O cara é 5, depois ele passa a ser 8, vai para 10, e aí vai ficando com menos fôlego, né? Ele não. Ele era de lado, atacante, e conseguiu formar uma dupla interessante, porque o Pablo tem muita técnica e muito pulmão, né? E formam uma combinação bacana no meio-campo do São Paulo, os dois. Agora, parte desse princípio de que o Zubeldia agora vai ver o que é melhor para o time, o que é melhor para a equipe, né? Como que eles se encaixam bem, porque tem também Bobadilla e Luiz Gustavo que estão pedindo passagem também, né? Que fizeram um bom ano no São Paulo ano passado. Então, é algo para a gente prestar atenção na temporada do São Paulo. Vessa, muita gente tem falado, né? Não, o São Paulo perdeu muitos jogadores, contratou pouco e tudo mais, o time está pior do que ano passado. Mas quando você olha para esse lugar, se esses dois caras voltarem no nível que eles já jogaram, na verdade o São Paulo melhora nesse lugar do campo, nas posições de volante. Mas está pior o time, gente? Não, eu acho que não. Vamos escalar o São Paulo. Mas é que termina o ano com uma imagem muito ruim, então a gente perde um pouco a noção. Mas esses dois, realmente, eles fazem a diferença. Talvez quem não mora em São Paulo, não acompanha o São Paulo tão de perto, é o motor do time. Sempre foi. O time parte desses dois e dá sustentação para os outros 4, até correrem menos, precisarem marcar menos. Tudo sempre partiu desses dois. O time campeão da Copa do Brasil era muito com base nessa dupla e tudo mais, pelo vigor físico e pela qualidade do Alisson de fazer esse vai e vem. Então, primeiro, muito feliz aí pela volta dos dois. O Alisson já tinha voltado e contusões muito longas assim. Quando você vai conversar com o assessor de imprensa, com o parente, os caras falam que é uma rotina muito difícil. Quando é muito tempo de recuperação, os caras saem de casa, falam, lá vai eu de novo pro CT, e eles falam que o momento pior desses caras é quando os jogadores passam lá pela fisioterapia, e aí, tá tudo bem, beleza? E eles vão embora pro campo e os caras ficam. O relato é de que esse momento pro jogador de futebol olhar assim de longe, os caras treinando, e eles lá em sala de fisioterapia, é muito complicado. Então eu fico muito dói, feliz. Né, cara?
dói pra tem caramba. Mais essa, dói, e dói. Não é que você chega lá, não, fica lá deitadão. Tem mais essa. Valdívia dormia, né, filho? Então, Não dá. Tem entendeu? mais essa, mas enfim, sobretudo o Pablo Maia, muito feliz aí pelo retorno deles e vai ajudar muito. A ponto do Bobadilha e do Luiz Gustavo, que não foram mal, a gente tem um entendimento. Esses caras têm que ser banco desses dois. Pode ser que eles não voltem bem, depois volte a perder a posição. Mas para começar o ano, já que os dois deram entrevista, nós estamos bem, o Luiz Gustavo e o Bobadilha, que são bons jogadores, eles são só a opção desses dois. Aliás, abre até a perspectiva, se o Zubeldia quiser, de jogar como o Corinthians joga, com 3 volantes. Você tem 4 desse daí, você joga com 3, 1 meia e 2 na frente. Você muda até a possibilidade de mudança de sistema. E isso vai ser muito importante. Então, a ver como esses caras vão estar já no dia 15. Aliás, o torcedor de São Paulo, dia 15 é um dia para você talvez ver, e vai demorar um pouco de novo para ver todo mundo. Porque, para quem não lembra, São Paulo joga dia 15 com o Cruzeiro, e aí ele joga 19 com o Flamengo na Flórida também. O problema é que dia 20 ele joga em Ribeirão Preto. Isso. Então, como não tem, obviamente, como o jogador jogar no dia 19 na Flórida e no dia 20 em Ribeirão Preto, o São Paulo manda embora, vem embora para o Brasil metade dos titulares, ou boa parte deles, para que esses caras possam jogar dia 20 em Ribeirão pelo Campeonato Paulista. Então, o jogo do Cruzeiro do dia 15 é com todo mundo. O jogo dia 15 é a nossa primeira impressão e depois, 19 não vai ter, 20 não vai ter, provavelmente nós estamos falando 23, eu não lembro quanto, e 26 é o Corinthians. Talvez esses caras do dia 15, só no dia 26, todo mundo no Morumbi contra o Corinthians. Então é uma baita chance do torcedor no dia 15 vê-los aí. O São Paulo foi pego de surpresa com a antecipação da temporada, né? O Flamengo também, mas o Flamengo disputa o Campeonato Carioca. Daquele jeito. Outra coisa, o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro. Então, adiantou a temporada, o São Paulo tinha programado essa viagem para os Estados Unidos, não mudou, e vai ter que jogar aí com o time meio reserva contra o Botafogo mesmo. Agora, Massa, independente... Fala. Desculpa, guarda o Brasil. O time titular, como eu disse ontem, potencialmente é bom. Então, mas aí vamos lá. Aí você tem o goleiro, o reserva me preocupa, mas vamos nessa. Você tem o Luciano, 12º jogador, tá? Você tem o Sabino, que é um baita zagueiro. Juan. O outro zagueiro que é muito bom também. Ferrarese. Beleza? Não tá ruim. Tem o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Luiz Gustavo, Bobadilha. O lateral esquerdo, Dias, lá, o novo. O Enzo Dias. Sabe? Olha aí, cara. Então, calma. Tem uma questão ainda sobre a lateral esquerda, antes de a gente falar sobre o Nestor e o Michel Araújo, que é um bom ponto. Mas o São Paulo retirou a sua investida para tentar antecipar a vinda do Wendel. O Porto estava endurecendo as negociações, então o São Paulo vai ter o jogador no meio do ano, mas não parou de brigar para ter ele agora. O São Paulo tem um jogador que eu acho muito bom. Aliás, 2. O Moreira e o Patrick. É que, cara, quem está de fora olha com outro olhar para a qualidade do jogador, entendeu? Então, pode ter certeza que eu vou apanhar aí pra caramba. Já tá apanhando. Aí, é isso. Entendeu? Já está apanhando. É porque o cara... Aí alguém vai falar assim, você não vê o jogo de São Paulo? Vejo mais até, muitas vezes, do que vocês. Entendeu? E vejo qualidade nos caras, meu. É o olhar sem veneno, né? Tem torcedor que não é do Palmeiras e fala, o Rony é um cara que pode ser interessante. É isso, Hoje o Palmeiras não consegue mais olhar pra cara do Rony. Mas como o torcedor do Palmeiras é normal também. Sim. É como o torcedor do Palmeiras olha pro Vanderlan. O cara teve um ano ruim, já é sabe, não presta mais, acabou. Bom, o Nestor e o Michel, o Vessa, que foram dois caras que saíram do São Paulo, e vamos combinar, os dois foram um pouco aproveitados esse ano. O Nestor não teve um ano bom, se machucou, tal. O Michel Araújo a mesma coisa e tal. Aí quando você olha as do Michel, segundo ele, os dois foram para o Bahia, saindo do São Paulo. Independentemente da chance que ele vai ter, que eles vão ter lá ou não, tá claro o movimento, né? Estão indo para o Grupo City Bahia City, né? Eles não estão indo só para o Bahia.
um deles ali falou, meu projeto, eu percebi que é um projeto bom para mim e para minha família. Então, quando você tem uma empresa desse tamanho, um conglomerado desse tamanho por trás, o empresário, o jogador, ele te vai olhar o Bahia de maneira diferente. Pode ter certeza disso. Já começou desde o ano passado, com Everton Ribeiro e tudo mais, e agora dessa maneira. Foi um pulo grande que o Bahia deu, de quase rebaixado, se sustentou na primeira para ir para uma pré-Libertadores, que não ia há muitos anos. Posso ter engano, sei lá, desde o final da década de 80, 90. Esse travamento é lá, galera, não é aqui não, tá? Uma troca, Vanderlan por Patrick Lanza. Massini aceita? Não, eu não aceito porque eu acho que o Vanderlan é mais jogador que o Patrick, mas o Patrick não é um jogador desprezível. Essa que é a diferença. Eu não acho o Patrick isso tudo, infelizmente. Essa que é, pra mim, a diferença. E outra, algo que eu demorei para aprender, mas aprendi. O jogador que vem da base, ele precisa ser formado ainda. Ele não está 100% formado. A gente não tem paciência, cara. Não espera. Até se ele chegar... Por exemplo, se o Patrick Lanza virar um Vitor Luiz, por exemplo, o Vitor Luiz já passou a formação dele. Né? É um jogador comum, razoável. O Patrick Lanza, ele pode estourar ainda. Agora, tem que ter 23, 24 anos, quando ele já está... Ele não é um fenômeno, mas ele já está mais ambientado com tudo, ele já sabe como que é o dinheiro, como é que usa o dinheiro, como é que não usa o dinheiro. A família já está também, cada um cuidando da sua mercearia. Sabe? Essas coisas fazem parte da evolução do jogador. Ele é bom jogador, cara. Ele é um bom jogador. Ele foi de seleção de base. Ele é um bom jogador. Isso que o Zubeldia tem falado, não é possível que um cara que tenha sido seleção de base desde não sei quando vai desaprender a jogar. Claro que são mundos muito diferentes, né? O do profissional e do... Sim, mas muito físico, tudo, completamente diferente. Completamente. Até malandragem de jogo, é outra coisa, é outro nível. A única coisa que me pega nessa sugestão, para você fazer troca entre rivais... Você tem que ter um sentido para os dois lados. Então, o que eu quero dizer? Por que o Jadson e o Pato foi bom para os dois e os dois, de maneira geral, se deram bem? Obviamente, o Jadson fez uma história ainda maior no Corinthians, mas o Pato não foi mal no São Paulo, sobretudo a primeira passagem, deixou lá o torcedor feliz e tudo mais. Os dois estavam em momentos ruins nos seus clubes. As duas trocas fizeram bem. Os dois lados entendiam. Puta, eu não quero mais esse cara, deixa eu testar esse outro. E vice-versa. Nesse caso aí, dessa sugestão, eu não vejo isso. Eu não vejo nem a torcida do Palmeiras, apesar esse momento ruim do jogador, com uma bronca que, esse cara eu não quero ver nem pintado e nem muito menos a do São Paulo. Então eu não acho que é uma troca, nesse sentido, razoável por ser dois rivais. Eu não acho tão simples, não. É difícil. Então tá aí, galera. O São Paulo treinou hoje lá nos Estados Unidos, né? Dia 15 joga contra o Cruzeiro. Aí dia 19 joga contra o Flamengo. E depois joga no Paulistão. Aí eu acho que depois desse jogo com o Cruzeiro, a metade do elenco volta pro Brasil para estrear contra o Botafogo de Rio Preto no Paulistão, né? Foi um treino muito bom. O Oscar surpreendeu, né? A comissão técnica, ele realmente tá jogando muito bem. E é isso, né? Sobre contratações nenhuma, né? Avanço do Wendel, já tem pré-contrato. Natanael escolheu ir pro Atlético Mineiro e não pro São Paulo. E eu acho que é isso. Qualquer informação, qualquer notícia, nós vamos atualizando vocês aqui, tá? O Enzo Dias já tá lá com o elenco já. Valeu? Todos se inscreve pra Band Esporte, link aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Valeu? É nóis!